Bom, mas vamos conversar com o nosso convidado, né? Vamos lá. O Dunga, capitão do Tetra, o comandante da Seleção do Bem, está na linha para falar conosco, porque, é claro, né, Dunga, esse trabalho feito pela Seleção do Bem, ele não começou na semana passada, ele dura 365 dias por ano. Mas é claro que num momento como esse, a tua liderança nessa busca por fazer o bem, por ajudar as pessoas, ela é ainda mais importante, Dunga. Boa noite. Boa noite, né? O Instituto Dunga já tem aí desde 93, né? A gente fazia um trabalho mais na retaguarda, sem divulgar muito. Quando chegou a pandemia, os meus amigos convenceram que nós tínhamos que multiplicar as ações, fazer as pessoas entenderem, ajudarem, colaborarem. Agora, a gente, mais uma vez nessa tragédia dessa enchente aqui, ao menos de um ano atrás, a gente teve essa enchente, mas em algumas cidades aqui perto. Agora atingiu diretamente Porto Alegre, né, que nos deixou praticamente paralisado, porque ninguém estava preparado para uma situação dessa. Mas eu acho que, como tu falaste bem, né, cada um tem que fazer a sua parte, né. Eu vejo muitas pessoas querendo dizer o que o outro tem que fazer, mas a pergunta é o que eu posso fazer, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas, a minha cidade, né. Eu acho que agora, nesse momento, as pessoas têm que parar a pensar, eu não vivo sozinho, eu vivo em comunidade, eu vivo em sociedade. Então todos têm que estar bem, todos têm que estar bem. E cada um tem que colaborar justamente para isso, para a gente retomar a normalidade, se isso é possível, né? E tem uma coisa, né, Dunga, às vezes as pessoas... Tu dissesse na sua primeira resposta uma coisa que é muito interessante. Chegou a Porto Alegre, né? Claro, a gente já tinha tido enchentes nos últimos anos que começaram a assustar, e essa, evidentemente, ela assusta muito mais, porque ela é histórica até na questão de números aí. Mas parece que as pessoas demoraram até para ter essa questão da sensibilidade do ajudar o próximo, exatamente por isso, né? Porque só vem essa manifestação no momento em que tu iguala todo mundo, né? Não tem cor, não tem raça, não tem preferência política, não tem clubística, não tem que o cara que tem mais ou menos dinheiro. Tá todo mundo no mesmo barco nesse momento, tá todo mundo igualado nessa questão. Às vezes uns choques de realidade para que as pessoas possam, né, de alguma maneira olhar e fazer exatamente isso que você estava dizendo aí, de que tem que estender a mão, de que tem que ajudar, e não é só no momento que tem essa grande dificuldade, né? É até antes, para poder não chegar num momento tão ruim assim. Eu acho que a nossa sociedade em si, né, eu vivi muito na Europa, não é querer falar muita coisa, eles estão mais preparados para as situações que ocorrem, né? O Brasil, por ser um país extenso, a gente tem de tudo aqui. Tudo é maravilhoso no Brasil. E a gente nunca tinha passado por uma situação dessa, e a gente não está preparado. Aqui em Porto Alegre mesmo a gente teve chuvas, ficamos sem luz 2, 3 dias há 6, 8 meses atrás, e nós não tomamos nenhuma providência se viesse isso ocorrer novamente. Nós tomamos providência depois que ocorrem as situações, né? E aí, não adianta a gente falar dos governantes, né? É a sociedade como um todo. Como um todo, a gente tem que pensar, né? De se preparar para as coisas que vão acontecer, né? Por exemplo, a gente não tem barco, a gente não tem como socorrer as pessoas, a gente não tem já definido, quando tiver uma chuva como essa, vai ter uma enchente, para que lugar a gente vai correr? A gente vai correr para a igreja, a gente vai correr para o ponto mais alto. Quais são os pontos mais altos? É tal igreja, é tal escola. Então a gente não tem isso no Brasil, né? E agora a gente tem que começar a pensar daqui para frente, quando tiver essas catástrofes, para onde a gente vai se socorrer? Para que lugar a gente vai correr? Essa é uma questão, né, Dunga? Agora, eu queria falar também, Dunga, sobre algumas iniciativas, né? Porque, como a gente estava falando, né, a Seleção do Bem, ela tem um trabalho que é contínuo. Obviamente que a partir do teu trabalho, né, Dunga,
outras figuras, muitas delas relacionadas ao futebol ou não necessariamente relacionadas ao futebol, acabam te procurando para saber como ajudar e para tentar encontrar também esse caminho de, a partir daquilo que tu já faz, potencializar também o trabalho da Seleção do Bem. Então eu queria que tu falasse um pouco de como tem sido também no momento dessa enchente, dessa tragédia. Daqui um pouco também está sendo uma espécie de ponte, recebendo contatos de fora, de pessoas que estão querendo ajudar e não sabem como, e de repente, a partir do teu conhecimento nesse tipo de causa, conseguem fazer isso. Bom, isso é muito legal, porque na pandemia, muitos jogadores me procuraram, me ajudaram, dupla Grenal, São Paulo, Rio, Seleção, procuraram para ver como a gente podiam ajudar na pandemia, né? E aqui as ideias vão surgindo, né? E aí, olha a coisa legal, né? O seu Edson Prats, que é o pai do Vinícius, quando eu cheguei no Internacional lá em 79 e 80, em frente dos eucaliptos, ele e a esposa nos pegavam, todos nós da base, e nos davam conselho para a carreira, como se comportar, como fazer as coisas. E agora, nessa pandemia, o Instituto Edson Prats nos procurou, de que forma poderiam nos ajudar, e a gente com o Vinícius, com o Tinga, sentamos, conversamos, falei, olha, a gente já constrói algumas casas, já reforma algumas casas aqui no Arroio do Meio, a gente ajudou as professoras a mobiliar as casas novamente, que foram atingidas, e aí o Vinícius falou, não, vamos montar um projeto aí, vamos arrecadar fundos para logo depois dessa catástrofe, né, que vai ser o segundo ponto. Agora é mais alimentação, é mais vestuário, as pessoas estarem segundo, mas daqui a pouco eles vão ter que voltar para casa. Então nós temos que achar uma forma de reestruturar essas casas, algumas reformar, outras casas fazerem, mobiliar essas casas para eles retornarem os trabalhadores. E aí o Vinícius, junto com o Instituto Edson Prats, botou um desafio para nós. Vamos botar um desafio de a gente construir 100 casas. Eu falei, vamos embora, vamos procurar aí os parceiros. E aí começou a surgir, Leandro Damião, Anselmo, Rogério, Jair, Matheus Sarará, Luxemburgo. Em geral, a galera do futebol abraçou a causa, né? E temos conversado diariamente no WhatsApp, nos grupos, né? Como a gente vai tomar essas medidas logo após as pessoas voltarem para casa. E já fizemos um cadastro, cadastramos aí mais de 100 famílias, né? Para assim que as pessoas, a água baixar, que dê para a gente fazer essa ação, a gente começar a reconstruir a casa dessas famílias, né? Ele estava falando justamente sobre um processo, um projeto que lidera a Seleção do Bem. Ele estava falando justamente sobre um processo, um projeto que é justamente a construção, na parceria com o Instituto Edson Prats, da construção de casas. Vocês fizeram essa meta, até para entender, Dunga, uma meta de construção de 100 casas. Qual é o valor que vocês precisam arrecadar? Quanto vocês já arrecadaram? E claro, né, imagino que se passar da meta do valor arrecadado, dá para construir mais casas ainda, né? Bom, a gente tem experiência ali no Arroio do Meio, que nós construímos as casas pré-moldadas de madeira a R$22 mil. Mas também tivemos aqui na Nonoai, a gente construiu 7 casas com uma forma um pouquinho diferente. Nós doávamos os materiais, né? E o próprio pessoal fazia um mutirão e construíam essas casas. Então a nossa meta é bater 100 casas, né? Mas queremos ultrapassar isso, porque vai ter muitas necessidades, não é só as casas, né? Você tem que mobiliar as casas, dar uma dignidade para as pessoas recomeçarem a sua vida novamente, retornarem às suas casas, estão bem acolhidos nos abrigos, tudo, mas a nossa casa sempre a nossa casa, né? Isso vai ser um outro choque de realidade, as pessoas terem que retornarem às suas casas, né? A viver o seu dia a dia. A gente tem conversado muito que, nesse momento, sim, está todo mundo preocupado, né, em alimentação, em vestuário. Tem lugares ainda que tem dificuldade de acessibilidade de chegar esses donativos, né? Mas eu acho fundamental as pessoas retornarem às suas casas. Dunga, até dentro disso, né, essa questão de reconstruir, né, as casas, os lares das pessoas. Eu lembro que sábado, quando eu estava ali no Gigantinho ali,
ajudando, enfim, né? O pessoal ali, eu ouvi uma frase muito importante que foi: nesse momento está todo mundo mobilizado, porque é o momento em que está acontecendo. Mas o problema é que a gente vai ter que manter a mobilização quando, especialmente, a água baixar e chegar nesta fase que tu já está falando aqui pra gente, que é a fase da reconstrução. Tu é um cara que vive isso, né? E a gente falou há pouco aqui sobre isso, de dia a dia, né? E há muitos e muitos anos. Como é que se faz, né, para que as pessoas mantenham essa mobilização, né, para que a gente consiga fazer com que a sociedade, no caso, mantenha essa mobilização e que não seja só o auxílio do momento, aquele da mobilização de compra roupa, compra comida, compra o que precisa naquele instante, porque isso não é uma coisa que vai passar em 1 ou 2 meses, e essa mobilização vai ter que ser longa. Perfeito, né? E no Brasil acontece um fato a cada 15 dias, 20 dias e muda o foco, né? Uhum. Por exemplo, a gente teve a pandemia, nós não estávamos ainda recuperados da pandemia, né? E quando eu falo recuperado da pandemia, é um negócio em que a gente tem que parar para pensar, né? Quando a gente fala em empresários, todo mundo acha que o empresário são os melhores, mas tem um empresário aquele que tem um barzinho lá na esquina, aquele que tem uma livraria lá no bairro, que a recém estava se recuperando, que tem 2, 3 funcionários, ou é familiar. As pessoas ainda estavam em dificuldade com a alimentação pós-pandemia, né? E uma coisa que eu vi agora recentemente, que fico muito perplexo, né? Que estavam falando, mas lá na Restinga não teve enchente, como é que ele está dando comida lá? Sim, mas nós não nos recuperamos ainda da pandemia. As pessoas, a maioria, são autônomos, são trabalhadores. Agora fechou as escolas, as crianças se alimentam na escola, né? É outra coisa que a gente conversa muito com o Tinga. As escolas municipais, estaduais, elas podem fechar o ano letivo, mas não podem fechar nunca a alimentação durante as férias. Porque muitas crianças têm dificuldade de alimentação, o pai trabalha, é autônomo, nem sempre tem um salário no final do mês. Então, essa mobilização é importante. Por isso que essa parceria com o Instituto Edson Prats e com o Tinga, após a água baixar, a gente não perder o foco que essas pessoas têm que ter uma casa, têm que ter dignidade, tem que ter um fogão, uma geladeira, uma cama, um sofá, para viver bem com os filhos. Esses alertas que o Dunga faz, eles são extremamente importantes porque, primeiro, tem muita gente, e não é por acaso que o Dunga faz esse trabalho de maneira contínua com a Seleção do Bem, tem muita gente que já sofre duras dificuldades sem a tragédia. Sem catástrofe. Sem catástrofe. Se não tiver a catástrofe, já tem um monte de gente passando fome, já tem um monte de gente passando uma série de dificuldades. E o segundo ponto, que é justamente esse de manter essa corda esticada, porque a gente acompanhou, Dung, e até me corrija por gentileza se eu estiver errado, durante a pandemia... A pandemia mobilizou uma corrente de solidariedade muito forte, que depois também foi perdendo um pouco de força à medida que as coisas foram melhorando, né? As pessoas, elas não que elas deixaram de ser solidárias, mas elas acabaram se ocupando talvez com outras coisas e não tiveram tanto aquela mobilização de doar, de fazer as coisas que estavam fazendo quando as coisas estavam paradas, talvez, né? É um ponto interessante, né? Porque na pandemia as pessoas tinham muito tempo livre, né? Então, para pensar, para ajudar, como fazer, tinha que ocupar o seu tempo. Quando retomou o trabalho, a maioria das pessoas começou a focar no seu trabalho e como que é direito, como tem que ser, né? Os empresários tiveram que voltar à ativa, dura, né? E aí tem aqueles que mantêm o trabalho, como a Fome de Aprender, né? A Seleção do Bem 8. A gente tem que focar isso. E acho que tu falou uma coisa muito boa, né? Boa em termos de sentido de reviver isso para as pessoas. Nós não tínhamos ainda terminado a pandemia, tem muitas pessoas passando dificuldade, não só a questão da alimentação, do vestiário. Para as pessoas pensarem, né, assim, o salário mínimo é R$ 1.500, né? 4 pessoas numa família. Uma cesta básica, a menor, custa R$ 49, R$ 50. Não dá para 4 pessoas, não dá para uma semana, tá? Aí tem que comprar sapato, tem que comprar roupa, tem que comprar material escolar, muitas vezes tem que comprar remédio porque tem alguma doença na família, ou avó, ou coisa. Então tem que pagar luz, tem que pagar água, tem que pagar IPTU, tem que pagar passagem muitas vezes. Então
as dificuldades, elas vão crescendo, né? Então a gente tem que olhar o próximo também, né? A gente tem que ter um pouco de colaboração. E a seleção do Bem 8, né, nada mais do que a gente, com o pessoal da Ceasa, a gente faz chegar verdura, legumes, fruta, daquelas pessoas que muitas vezes não têm condições de comprar. Ela compra o básico, feijão, arroz, às vezes, quando pode, uma proteína. Então a gente tenta viabilizar isso. Hoje nós distribuímos 5 mil quilos de frango de doação, né? Que é uma outra coisa também que tem na seleção do Bem 8, junto com o Fome de Aprender, a gente não pede nada além daquilo que a gente vai usar. Agora as pessoas estão, não, vou mandar um caminhão, 2, eu falei, calma, espera 2, 3 dias, espera nós distribuir o que nós temos, depois vocês nos colocam novamente, né? Porque eu acho que a credibilidade começa aí. Você não pedir muito além daquilo que você necessita.